Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então eu queria que você ficasse de pé. Eu acabei de falar, às 9 horas da noite, aliás, às 18 horas da noite, da tarde no caso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, no capítulo 8. Marcos, no capítulo 8. No versículo 34 ao 38. Quem está feliz está aqui nessa manhã, diga assim: eu estou tão feliz, pastor. Diga para a pessoa do seu lado assim: eu estou tão feliz, é sério mesmo? Diz aí, para. Não é porque você não escovou o dente, não. Bota a mão na coisa e fala assim: estou tão feliz. Aleluia. Louvado seja o Senhor pela liberdade que temos. Amém, irmãos? Hoje a gente ainda vai fazer um casamento. Cadê o Davi e a Ruth? Olha lá, olha lá. Olha o milagre, irmãos. O cara vem pro casamento de muleta, irmão. Mas hoje nós casamos esse pessoal aí. Glória a Deus. Irmão, se tem uma igreja que gosta de casar, povo, é nós, viu? Casamento e fazer filho, irmão, você vai sempre ouvir daqui desse púlpito. Tem que fazer. Tem que fazer. Enchei, multiplicai. Quem tem um, não tem nenhum. É assim que dizia o ditado. Então, quanto mais, melhor é. Né? Mas glória a Deus pelo entendimento, pela verdade, aquilo que nós temos entendido. Amém? Versículo 34 de Marcos 8 diz assim: então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Por qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Feche seus olhos antes de sentar, vamos agradecer. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque de fato é a certeza que temos que se participarmos dela, andarmos com ela, procurarmos esse ambiente na qual a tua palavra nos endireita, nos conserta, Senhor, nós teremos vida eterna. Pai, obrigado por isso, te louvo pelos meus irmãos, por tudo aquilo que nós já te adoramos, cantamos, levantamos louvores a ti, ó Deus, e agora a tua palavra é falando conosco, inclusive comigo, Pai. Deus, que tudo aquilo que venha a ser falado, Pai, encontre repouso em nossos corações. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Pode sentar. Se você vai fazer o rascunho, fazer a anotação da ministração de hoje, o tema é um discípulo de Jesus. Preste atenção, meus irmãos. Desde janeiro até hoje, inclusive esse mês, o GEAS também tem uma palavra direcionada e focada. Eu entendo exatamente ao meu coração que nós precisamos compreender como estamos caminhando nesses dias. É muito importante, irmãos, você compreender que existe uma verdade soberana sobre todas as coisas que nós estamos passando. Talvez a realidade hoje, a realidade aos nossos olhos, como nós cantamos no começo, é uma nação que tecnicamente tem quebrado princípios e enfim tudo mais. Essa é uma realidade, ninguém pode fugir disso. A realidade de nós não temos hoje um governante, uma autoridade, como a palavra de Deus diz, constituída por Deus, nós não temos. Existe uma realidade na qual hoje nós temos que ter uma visão maior daquilo que nós estamos enxergando, sobre tudo aquilo que Deus tem pontuado na nossa vida. Preste atenção a uma coisa, como você era 5 anos atrás e como você está hoje. Se houver num gráfico, se a gente colocar isso num gráfico, talvez você vai ver aquelas velhinhas subindo e descendo, e você vai pontuar e consegue ver dos 5 anos para trás, onde você errou, o que você foi omisso,
o que você deixou de fazer, o que você deveria ter feito. Você vai ver, poxa, 5 anos atrás, se eu tivesse começado a fazer tal coisa, hoje já estaria pronto. 5 anos atrás, se eu tivesse cuidado nisso, eu teria também isso. Isso no âmbito natural é mais fácil, porque você está vendo coisas, você está pegando. É aquela história de alguém que quer comprar um terreno, se começar a comprar lá atrás, hoje já estaria pago. Então você passa na frente do terreno e diz, nossa, esse terreno ali eu comprei por 5, hoje vale 10. O ser humano é mais fácil analisar as situações dessa maneira. Infelizmente, espiritualmente, que deveria ser a primeira opinião nossa, o primeiro posicionamento nosso, a gente não faz. Porque quando a gente entra num ambiente onde, por exemplo, tudo que eu faço dá errado, tudo que as coisas que estão na minha volta parece que não são completas, tudo, eu começo a culpar todas as situações, menos a minha particularidade em tudo isso, menos a minha responsabilidade sobre isso, menos aquilo que eu deveria ter feito e não fiz. Porque você sabe que existe aquela questão, aquilo que você, cuida, aquilo que você cultiva, você faz o quê? Você traz o quê? Você cativa. Veja bem, Pastor Alvo gosta demais de horta, não é isso? Todo mundo já deixou claro, isso para ele é um hobby, é um prazer ele gostar de mexer com terra e tudo mais. Então, se você for conversar com o Pastor Alvo, pegar o telefone dele agora, você vai ver que como é que chama? No Instagram, no YouTube, só vai ter horta mandala, horta não sei o quê, horta de tudo que é jeito, pneu em horta, e aí vai. Ele vai saber te explicar tudo, porque é uma coisa que o quê? Ele está cultivando aquilo, então aquilo cativa ele. Você está entendendo o que eu estou querendo explicar nessa manhã? Assim é as coisas espirituais. Irmãos, o Senhor não fala conosco na nossa alma. Ele fala conosco no nosso espírito. A alma, pelo contrário, ela nos afasta de Deus, porque a nossa alma ela tem uma vontade, ela grita, tanto que a palavra do Senhor diz assim, quieta-te alma. A nossa alma ela quer as nossas realizações pessoais, a nossa alma entra naquele ambiente de comparação. Lembra dos 5 anos que eu falei? Passou o tempo, mas a alma ainda quer voltar lá e dizer assim, não, mas eu quero reviver. Eu tenho dificuldade, isso é uma opinião minha, deixo claro aqui um parênteses, sobre viver o primeiro amor, que volte ao primeiro amor. Para mim é uma postura do agora, porque o amor de Jesus ele é eterno, ele é infinito, não tem um momento de baixa. A partir do momento que eu digo assim, Senhor, eu me arrependo, eu confesso e faço isso, eu mergulho novamente numa piscina, onde já está transbordando de amor. Então eu entendo que voltar ao primeiro amor é você remexer em coisas que o Senhor disse assim, vem cá, você tem que voltar ali, presta atenção, voltar e o quê? Lembra-te onde caíste. Vai lá, conserta e segue. O problema é que as pessoas querem voltar naquele lugar e ficar, pois é, eu também não fiz isso, também teve isso, também teve aquilo outro, porque isso, porque aquilo outro, sabe? E aí fica se matando, fica se moendo, fica num ambiente onde não existe isso. Então veja comigo assim, ser um discípulo de Jesus, eu preciso entender que ele deixou coisas claras, não foram dúvidas, não foram, coisas que o homem não entende, está muito claro. Vou dar um exemplo para você, acompanhe na sua Bíblia aí, por favor, versículo 38, olha só, porque qualquer que nesta geração, diga comigo, nesta geração, adúltera e pecadora. Irmãos, o adúltero aqui é aquele que remove marcos, é aquele que adultera documentos, é aquele que deixa de fazer o que é certo. Vou dar um exemplo para você. Hoje pode tudo, está tudo certo, porque a abundante graça, a hipergraça, está tudo certo, porque a graça, irmãos. Que loucura isso! A palavra de Deus diz que ela é o quê? Lâmpada para os... Então veja bem, se eu não estou vencendo na minha vida, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Não é errado você buscar conhecimento. Agora, se o conhecimento que você está buscando, a base é a Bíblia, meu irmão, está tudo certo.
Agora, se você busca conhecimento em coisas, em situações e tudo mais, irmão, você vai gastar tudo que você tem, mas ainda vai estar vazio dentro de você. A Bíblia diz isso, que nos últimos dias, a igreja seria enganada por falácias. Sabe, o falar bonito, o sentar no banquinho, fechar o olho, falar o óbvio. Irmãos, 2 mais 2 não é 4? Você faz assim comigo assim, ó. Realmente, foguete não tem ré. Mas eu preciso de alguém que me mostre que realmente foguete não tem ré. Se bem que agora o Elon Musk, o sem vergonha, o abençoado, inventou um que dá ré, né? Então caiu esse argumento por terra. Mas preste atenção no que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos, que essa palavra que foi ministrada por Jesus lá atrás, ela ecoa nos dias de hoje e vai ecoar até a volta dele para buscar a sua noiva. Quem crê nisso, diga amém. Você já parou para analisar que se prega da volta de Jesus, isso raramente, mas se prega da volta de Jesus, mas esquece que a questão é o encontro onde? Nos céu. Então também tem que falar de uma igreja que se prepara para encontrar. Porque talvez a impressão é o seguinte: não, eu faço o meu, está tudo certo, está tudo beleza. Não, irmãos. Olha o que o texto diz aqui, ó. Começa aqui, ó. Então, convocando a multidão, compõe lá no versículo 34. Disse aos seus discípulos: se alguém vir após mim e a si mesmo se negue, tome a sua cruz e diga, faz assim comigo. Matar a tua carne. É muito fácil negar no lugar do outro. Agora o texto diz o seguinte: quem vier após a Jesus, negue-se ao vizinho, sim ou não? Negue-se ao marido, que é um abençoado, sim ou não? Negue-se a si mesmo. E mais uma vez nós vamos falar daquilo que Jesus sempre disse em tudo que ele passava pela terra. Ele diz o seguinte: olha, o meu pai é o agricultor. Ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem tiver em mim, meu pai cuida. Você está entendendo? Os frutos que eu e você temos que dar nesses dias são frutos de alguém que se decide e quer viver como um discípulo de Jesus. E a gente cansa de dizer sobre isso, irmãos. Não adianta que no céu, porque de alguma forma você vai ter um encontro e a diferença é para onde você vai. Entenda bem o que eu quero dizer nessa manhã. É que a palavra do Senhor é muito clara. Jesus deixa claro isso, que quem não negar a si mesmo e tomar a sua cruz e não seguir ele, não vai dar certo. Só que o crente, irmãos, ele esconde de trás da sua responsabilidade muitas brincadeiras. Como por exemplo, carrega a tua que a minha é de isopor e tem rodinha. Não é assim, irmãos. Sabe aquelas brincadeiras? Sabe a criança que não sabe se ela está chorando, se ela está gostando, se ela está ruim, se não está? Que demonstra dentro da atitude dela o quê? Um medo, uma fraqueza, uma coisa, porque começa... Assim muitas vezes é o cristão diante de Jesus. Sabe que está errado, precisa mudar, precisa se ajustar, mas tem esse ambiente de dizer, mas sabe, para mudar é difícil. Claro. Mas a verdade, diga assim comigo, mas o que o Senhor espera de mim é um coração quebrantado e disposto a mudar. Irmãos, a atitude ela tem que ser assim. Agora o mudar é Ele que determina. Entenda o que eu quero dizer nessa manhã. Nós vamos daqui a pouco participar de uma ordenança do Senhor Jesus. Aqui é um ambiente onde você tem que decidir. Não é pastor, não é seu marido, não é sua mulher, não é seu pai, seu tio. Não, é você e Deus. É você e Deus. E ali está deixando bem claro: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas o que a gente aprendeu é que o seguinte: não, para ceiar nós temos que ter uma vida pura. Nós temos que ter uma santidade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. É fato que sem santidade ninguém verá a Deus. Mas o Senhor vê o nosso coração e sabe que nós queremos mudar.
sabe que é necessário. Não se esconda atrás de uma desculpa, como quem diz assim, não, eu estou desse jeito, né? Eu acho que eu não vou, e não participar do corpo de Cristo. É necessário nós termos atitude de dizer assim, não, peraí, eu estou errando, mas eu quero consertar, e eu vou consertar. Porque ceiar, irmãos, é dizer para todo mundo que o sacrifício de Jesus valeu a pena. Ceiar é certificar de que tudo aquilo que Jesus fez na cruz valeu a pena e que a cruz ela não é o final, a cruz é uma passagem, é uma caminhada, é um começo, é algo que o Senhor tem muito mais para a minha vida. Mas não parar nisso e fazer disso um rito, como se fosse uma coisa religiosa, porque essa semana é ceia, então, eu vou fazer tudo certinho, porque eu quero chegar na ceia, eu vou conseguir tomar, eu vou sentir. Não é, irmãos. Entenda bem, ser discípulo de Jesus, entende que existem coisas que é importante a gente compreender. Primeiro, abre comigo por favor o Data Show 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 11 ao 13. 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 11 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: fiel é esta palavra, se já morremos com ele. Lembra de Gálatas 2:20? Lembra Gálatas 2:20 que diz? Coloca ali, Camila, rapidinho, Gálatas 2:20 para os irmãos entenderem o que esse contexto está ligando. Logo já não sou eu quem vive, mas uma morte espiritual, o entendimento de que as minhas ações não são mais minhas, elas têm que ser igual àquelas que Cristo me ensina. Volta lá para Timóteo, por favor. Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Versículo 12. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos... Agora no versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Um discípulo de Jesus, o que acontece? Ele tem e quer um testemunho confiável. Um discípulo de Jesus não é aquele que toma uma pílula e diz, agora eu estou santo. Um discípulo de Jesus não é aquele que não, agora a partir de hoje, nesse momento, não. O discípulo de Jesus é aquele que conserta as suas fraquezas. Um discípulo de Jesus é aquele que anda muito mais de joelho do que altaneiramente, como diz o outro contexto. Uma palavra altaneira ou contrária. Alguém que, não dobra. Uma pessoa que tem uma dura cerviz, a palavra é dura cerviz que eu quis dizer. Porque você já percebeu as pessoas que têm um conhecimento da palavra de Deus, e isso, aquilo, outro, ou tem um dom que nem dela é, vê anjos que o Senhor tem misericórdia que viu, mas pronto, a partir daquele momento, eu sou santo, você é humano. Eu sou quase, perdão da palavra, eu quase que a quarta pessoa da Trindade. Quando chegar no céu eu vou rever isso. Só falta dizer isso. Perdeu a essência do Evangelho, a simplicidade do amor de Jesus. A palavra diz em 2 Timóteo, se de fato nós morremos, porque quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você tem que entender que foi Ele que te aceitou primeiro, foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te escolheu. Não, eu quero, é esse. Vem cá. Então existe uma contrapartida, tanto que o texto fala, volta lá no versículo 11, Camila, por favor. Olha só o que diz, fiel é essa palavra, se já morremos, quantos aqui morreram? Em nome de Jesus, diga amém. Com ele também viveremos, versículo 12. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Quantos aqui querem reinar na eternidade com o Senhor Jesus? Eu quero, irmão. É uma questão de lógica, é uma questão de decisão. É eu entender que isso tudo aqui vai passar. É eu entender que nada disso que eu vivo aqui, nada disso vai me segurar, porque eu vou morar com o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas o que acontece nesses dias?
essa palavra que confronta, que te leva para um lugar onde você se rende a esse cuidado, ela não é pregada. Então se fala de tantas coisas, se fala de tantas outras situações. Mas o versículo 13, volta ali Camilo, bota mais para frente, diz assim: se somos, olha só, infiéis. Irmãos, eu e você estamos num processo de construção. Paulo disse o seguinte: aquele que começou a boa obra em mim, há de completá-la. Você está entendendo que não é isso que o Senhor espera? A perfeição. O que o Senhor espera é um coração rendido, sujeito. A Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus nesse dia, sabe o que é, irmãos? É as pequenas coisas. Sabe uma coisa? É pegar esse livro e não só ler ou postar como se você estivesse lendo. É meditar sobre ele. Vou tomar uma decisão. O que a Bíblia diz sobre isso? Você está entendendo? Irmãos, isso é uma questão de... Essa é a verdadeira sabedoria. Esse é o verdadeiro entendimento. O que eu vou fazer está na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso. O que a palavra daquele que tem interesse da minha eternidade está falando sobre isso. Mas não. Nós somos rodeados de situações que... eu vou, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E aí dá tudo errado. E a nossa mentalidade... Sabe o que é? É que depois que eu comecei a servir a Deus, parece que deu tudo errado na minha vida. Não é, irmãos? Quando você entrega a sua vida para Jesus, bote isso na sua cabeça e no seu coração. Você tem um dono. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o seu coração está na mão dele. Você tem um dono. E quando você faz coisas que desagradam a ele, não é porque ele quer te penalizar. É porque ele está deixando você sofrer a consequência do pecado. Lembra que Jesus, lá no Éden, lá no Getsêmani, aliás, ele estava lá, ele foi para um canto e disse assim: Senhor, meu Pai. Imagina a conversa dele com Deus. Papai, vamos conjecturar sobre isso. Se for possível, passa de mim esse cálice. Irmãos, entenda bem. Deus, ele tem interesse na nossa vida. E a Bíblia diz que não houve um diálogo ali entre Deus e o Filho, porque ele já carregava o pecado do mundo nas costas. Deus, ele não se relaciona com gente que está corrompida com o seu eu, com o seu achismo, com aquilo que você pensa, com aquilo... Não. Deus se relaciona, por isso que é no Espírito, não é na alma. Deus não fala com ninguém na alma. Não, eu estou sentindo, irmãos. Eu digo sempre, o mesmo coração que sente amor, o mesmo coração sente vontade de matar. Quando Deus fala conosco, ele fala no Espírito. Pastor, como é que eu sei que é no Espírito? Simples. Primeira coisa, tua carne está morrendo? Tá, então é uma chance que o Espírito está falando. Hebreus diz que a palavra, ela é apta para discernir o quê? As nossas intenções do coração. É nesse momento que você tem que buscar a palavra. Pastor, meu Deus, eu tenho um negócio para fazer, vai dar tudo certo. Quando você vai ver, sabe o que é? Aliança com as trevas. O que a Bíblia diz? Aí o versículo que diz que os seus filhos reinarão, comerão do melhor fruto da terra. O Senhor não fez cabeça e não cauda. Então, irmãos, faz o seguinte, dá um pezinho para trás. Você quer ter sócio? Não estou dizendo que não tem que ter sócio, não é isso. Não é isso. Mas não deixa achar que existe o quê? Igualdade. Porque para os filhos de Deus, que têm um coração no Senhor, que fazem aquilo que tem que ser feito, o Senhor honra eles. Eles podem ter a menor parte numa empresa, mas o Senhor vai lá, faz prosperar, porque é um filho de Deus justo que está ali. E quantas vezes você vê esses testemunhos? Quantas empresas, irmãos, que têm, encarregados fiéis ao Senhor, e a empresa está bombando,
Mas o cara sai de férias, a empresa, quando o cara volta, sobe, e o empregado acha que é ele, o dono acha que é ele o bom da coisa. Não, o dono não, porque, meu Deus, eu contratei um cara que o cara... Que nada, irmãos. É o joelhinho do irmão fiel. É um homem íntegro, um homem justo, um homem que procura viver o que a Bíblia diz. Procurar viver, irmãos. Entenda isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando que isso é uma chave, uma porta que se bota ali em cima e ninguém consegue. Não, eu estou falando de disposição em querer fazer o que é certo. Diga comigo assim, ó, um discípulo de Jesus. Fale forte, um discípulo de Jesus. Ele tem esse entendimento que a vida dele tem que refletir Cristo. Se somos infiéis, ele continua fiel. Quem crê nisso, diga glória a Deus. 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 9. 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 9. Diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Versículo 9. Isso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Opa. Passou, irmãos. Era até o 5, perdão. Não, era até o 9. Isso mesmo. Até o 9, perdão. Volta lá no versículo 5, Camila. Pensei que tinha sido Samuel que mexeu. Irmãos, qual é a mensagem que você tem ouvido do Senhor? Isso faz muita diferença na caminhada do cristão. Quando eu falo do Senhor, estou falando de tempo de comunhão na palavra. Estou falando de tempo de comunhão com Ele em oração. Você está entendendo que se você é uma pessoa que não lê a palavra ou medita sobre ela, se você é uma pessoa que não ora, se você é uma pessoa que não busca aconselhamento, mas toma decisões, você não está andando na luz. E eu não estou falando de pecado moral. Pastor, mas eu nunca tive... Não, na minha porta ninguém bateu. Nunca, não devo ninguém. Não estou falando disso apenas, que isso é uma obrigação, entendeu, irmãos? O bom testemunho como cristão é parte de uma obrigação. Acabou. Eu estou falando de você com Deus. Irmãos, tem tanta gente que, fica paquerando com as coisas do inferno. Tanta gente que fica paquerando com as coisas de Satanás e sabem exatamente o que são. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante, compartilhei com a Priscila isso ontem. Conversando com uma pessoa que não é do nosso meio, eu digo não é conhecido, uma outra situação. E conversa vai, conversa vem, e a gente falando de vários assuntos. No final, dei aquela deixa, né? Porque eu creio que você fala muito e transborda muito daquilo que tem dentro de você. Então, obviamente, se eu busco parecer com Cristo, não tem como de 10 palavras não falar dele. Se você é uma pessoa que vende, é que nem um bom vendedor, né? O cara, quando é um bom vendedor, ele de cada 10 palavras, se ele vende agulha, ele tem um jeito de falar agulha. Não sei como, mas ele dá um jeito de botar em agulha. Priscila, quando trabalhava com a EFA, era assim, perguntava as horas, a EFA é 9h32. Priscila é boa vendedora. Assim, são as pessoas que são cheias de Deus.
cada conversa com elas, você sente fluir uma unção. Mas não. O detalhe é que a maioria da crentaiada, como diz o pastor Álvaro, né? A maioria dos cristãos, sabe o que flui? Política que não vai resolver nada. Futebol. O que mais? Falar dos outros. Dos erros dos outros. Porque eu deixaram de fazer isso. Porque eu sou injustiçado disso. Olha aqui para mim. Não faz um voto que você não vai cumprir. A Bíblia diz é melhor não fazer, né? Mas pensa sobre isso. Uma semana. Vou dar uma semana para você. Toda vez que você falar mal de alguma situação. Uma situação. Bota R$2 num lugar lá. Uma semana, se você falar mal de alguma situação. Preste atenção. O que eu estou dizendo. É porque o pastor... Vou começar pela igreja, né? Porque sempre o mundo gira, a culpa é do pastor. Houve o Big Bang porque não tinha um pastor. Começa a pensar assim. E tudo que você disser assim, eu pensei uma coisa errada, bota R$2. Eu duvido que você não paga a prestação do seu carro, o aluguel. A água, a luz, o telefone. Alguma coisa você paga. Bota R$2 toda vez que você murmurar, entendeu o que eu estou dizendo? R$2. Eu nem vou dizer 100, porque senão você vai para o Caribe em um mês. R$2, irmãos. R$2. Eu ia dizer R$1, mas eu lembrei da música da banana, então nem vou lembrar, senão fica na cabeça da gente. Pega R$2 e bota lá. Ih, falei uma coisa errada. R$2. Sexta-feira você soma. Quem tiver coragem, manda para mim, dizendo assim, pastor, estou com R$200 aqui guardado. Entenda uma coisa, irmãos. Diga assim comigo, Ele é fiel, mesmo eu sendo infiel. Isso é ser discípulo de Jesus, irmãos. Permanecer nesse ambiente de consciência do que Ele espera de mim, de você. Amém? Para terminar. Versículo Mateus 28, vamos lá para Mateus 28, versículo 19 e 20, muito conhecido. Mateus 28, 19 e 20. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Todas as vezes que eu leio esse texto, irmão, sabe o que eu me lembro? Da responsabilidade que eu carrego. Independente de ser pastor ou não. O que Jesus está falando para discípulos? Jesus não está falando para os reis. E nem a conotação é que, ó, só quem vai fazer isso é quem tem bacharel, teologia, seja qual for a situação. É do pequenininho ao maior. O texto diz, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você já parou para analisar que mais uns dias nós já estamos na metade do ano? Já parou para pensar o quanto você até agora pensou só em você? O quanto que você foi mais importante para você mesmo do que aquilo que tu tem de graça, aquilo que é perfeito, aquilo que resolve todos os problemas, aquilo que gera confiança, aquilo que traz verdadeira vida. Você já parou para analisar que a minha e a sua vida hoje espelha alguma coisa? Isso é fato. Isso é fato que de alguma forma você espelha algo. A pergunta é, quando as pessoas olham para você, elas veem quem?
Elas olham para o teu testemunho, elas vão ver o quê? Irmãos, se existe uma pregação que crava no coração das pessoas, não é aquela que se fala, mas é aquela que se vive. Não adianta de nada eu estar falando bonito, aquela coisa arada toda, mas a minha família for uma... Não adianta. Ser discípulo de Jesus é entender que eu preciso levar Ele às pessoas. Nós precisamos falar do amor de Jesus Cristo. Nós precisamos pregar, nós precisamos viver. Nós precisamos deixar com que as pessoas vejam a transformação dele na nossa vida. Você precisa abrir a sua vida para que as pessoas vejam o que Cristo está fazendo em você. Não é, sabe, vai lá e fecha a porta como quem diz, não, isso é só para mim, deu e acabou. Você já percebeu que tem situações que você quer esconder e de repente você é constrangido por ele? Lembra de Marcos 8 que nós começamos? Coloca lá, Camila, para a gente. 34, 8:34. Olha o que diz lá. Então, Marcos 8:34. Convocando a multidão e juntamente seu discípulo disse-lhes: se alguém vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Versículo 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Versículo 36. Que aproveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Versículo 37. Que daria um homem em troca de sua alma? Versículo 38. Porque qualquer que nessa geração, preste atenção, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, o que tem acontecido hoje, irmãos? De onde vem esses apelidos que entrei do crente secreto, né? O crente James Bond, 007, que ninguém sabe que é crente. Do nada, com 25 anos de empresa, no dia que vai dar tchau porque se aposentou, fala, ó, Deus abençoe vocês. Do cara, como assim? 25 anos passou do lado de uma pessoa só apertando o botão assim ou carregando alguma coisa. Nunca falou de Jesus. Mas no dia que vai embora, vem cá, eu quero orar por vocês. E o cara tem 45 anos de crente. Mas no dia que ele vai se aposentar, o último dia, ele fala assim, pô, então, eu quero fazer uma oração de agradecimento. Todo mundo fala assim, mas o que tu era? Não, eu sou desde pequeno cristão. Nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras. Irmãos, eu não quero pregar para trazer peso sobre a sua vida, não é isso. Não é isso. Mas eu quero que você saia daqui meditando sobre o que está sendo pregado. Se verdadeiramente você é um discípulo de Jesus, você precisa entender a sua função no reino dele. Se você é luz, irmãos, se você chegar num ambiente escuro, traga luz para aquele lugar. Se você carrega o sal, porque a Bíblia diz que nós somos sal e luz, o sal, ele também tem uma função muito importante, que além de dar gosto, é gerar o quê? Sede por quem ele é. Ah, pastor, não, mas é porque a gente aprendeu o jeito de falar sobre irmãos. Não existe jeito de falar. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada na íntegra. Se você não tem exemplo de vida, ou se tem, diminua mais os exemplos e fale mais da palavra. Você quer convencer pessoas, você quer ser convencido pelas pessoas, pregue a palavra. Você não quer botar o alvo para você, use a palavra. Não, é porque eu pego aqui um salmo e discorro a minha vida inteira. Tá, mas e aí? E a palavra que muda? Ou vai mudar o teu exemplo de vida, os teus... Não, irmão. Pega a sua palavra assim, ó. Feche ela e bota assim, ó. Guardada no meu coração. Bate assim no peito, assim, ó. É isso que muda a vida de um homem.
e de uma mulher. Palavra. Palavra. Quem crê nisso, diga amém. Fique de pé em nome de Jesus. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.